mestre Tiago, nós somos os mestres das histórias, né, Tiago? Bem, meus amigos, então, boa noite. Mas assim que é bom. Obrigado à presença de todos. Obrigado aí ao Cláudio, né? Eu que agradeço a oportunidade. Que usou aí a fazer essa apresentação. E hoje nós vamos mostrar uma ferramenta muito interessante, por acaso. Foi o Miguel que descobriu, né? O Miguel estava mexendo lá num site lá. Na verdade, a gente clicou lá em MCDA e do nada apareceu. Aí eu descobri por acaso, né? A gente descobriu por acaso, falei, opa, o que é isso? Aí, como é que é a ferramenta, né? Você coloca lá as condições de contorno do problema e ele te diz qual é o melhor método a ser utilizado. Eu falei, interessante isso. Aí a gente começou a pesquisar e aí, na verdade, existe um paper da revista Ômega, o Cláudio até conseguiu para mim, eu posso passar, estou com ele aqui. Existe um paper da revista Ômega. A revista Ômega, para a gente da PO, é assim, o sonho Eldorado do PO0, né? São duas revistas, o EJO, European Journal of Operation Research, e a revista Ômega, né? Existem professores de PO que publicam a vida inteira, 30, 40 anos, e nunca conseguiram colocar um artigo na revista Ômega, né? E a mesma coisa é o EJO, né? Então, assim, realmente é o sonho de todo cara de PO ter um artigo publicado numa dessas duas revistas, né? Então, aí, essa ferramenta, o pesquisador, tem um nome lá maluco, o Cláudio vai mostrar, ele criou porque o que acontece, né? Nós temos feito aqui várias lives e etc. e tal, e aí mostra método Sapevo-M, método do TOR, né? HP TOPS 2N, aí o Miguel fala do Prometer Sapevo. Aí, uma bela hora, quando você se dá conta, né, o cara que está ligado, fala assim, caramba, vem uma pergunta óbvia e natural, né? Quando é que eu vou saber que eu tenho que utilizar um ou outro método? São vários métodos que aparentemente fazem a mesma coisa, quando eu falo em método multicritério, né? O método multicritério, ele parte de uma matriz de decisão. Você tem M alternativas e N critérios. Todos eles, né? E aí, quando é que eu vou te diferenciar se eu tenho que usar o HP, se eu tenho que usar o Electro, se eu tenho que usar o Macbeth, se eu tenho que usar o TOPSys, se eu tenho que usar... Só dentro da família Electro são 22. Só do Electro, são 22 métodos dentro do Electro, né? Aí você fala, pô, o que eu vou usar, né? Então, nesse paper, o que o autor propôs? Ele propôs o seguinte, você vai dando para ele, vai alimentando o software, uma série de informações, você fala sobre as alternativas, os critérios, se o problema envolve incerteza ou não, né? Se é compensatório, se não é compensatório, piriri, parará. Você vai dando uma série de informações que o software vai te pedindo, naturalmente que ele deve rodar uma árvore de decisão por trás, né? E aí, de acordo com as características do problema, ele te diz, olha, para resolver esse problema é melhor usar o HP, né? Porque hoje, como é que a gente faz isso? Hoje a gente faz pela experiência do cara de PO, né? Aí o Éder pega um problema, pega o aluno dele, vai fazer uma pesquisa, orientar um TCC, o aluno fala para ele, professor, o problema é esse aqui, eu quero escolher uma empilhadeira, são 5 modelos, pipipi, papapá. O Éder vai analisar, vai falar, bem, esse problema dá para a gente resolver com... Você sabe dar os pesos? Sei dar os pesos. Custo. Então, tá bom, se você sabe dar os pesos, vamos usar o TOPSys. Então, hoje é assim, né? Assim, a gente tem uma experiência mais ou menos, já conhece os métodos, e aí é assim que a gente faz, é pela experiência de quem está modelando.
Mas aí esse software funciona como mais um sistema de apoio à decisão. Você diz para ele se você sabe atribuir o peso ou não sabe, e aí ele vai te dizer qual é o melhor método a ser utilizado. Eu achei isso um barato, né? Eu achei isso um negócio fantástico, que, inclusive, na hora de confeccionar um artigo, você pode falar, né? Olha, inicialmente, no momento inicial da pesquisa, não se sabia atribuir os pesos, não se tinha as informações completas de todas as alternativas. Esses dados foram inseridos lá no MCDA Selection Tool, e aí ele indicou que a melhor ferramenta é o, sei lá, tem lá o Qualiflex. Ok. É até legal, né? Porque na hora que eu vou escrever um paper, eu tenho que dizer por que eu escolhi aquele determinado método para resolver o problema. E aí, na verdade, a gente pode usar até como uma maneira de justificar a utilização do método, né? Olha, eu peguei essas informações iniciais, essas condições de contorno, coloquei lá no software, no MCDA Selection Tool, e ele me disse que o melhor método a ser utilizado é o método Moora. Pronto, está resolvido, né? Então, achei bem interessante, e aí pedi o Cláudio para preparar essa apresentação para a gente. Tá? Então, vou passar algumas informações iniciais aqui, como é de praxe, né? Nem todo mundo conhece as atividades da casa, né? A maioria conhece, mas alguns ainda não conhecem. Então, só passar algumas informações aqui iniciais. Esse é o nosso site da Casa da Pesquisa Operacional. Então, lá vocês vão encontrar tudo o que diz respeito às nossas atividades, as lives, os cursos, né? A semana da PO, está tudo lá. Inclusive, está vindo aí a terceira semana da PO, né? Já está todo mundo convidado, já está tudo certo, né? Vai ser de 22 a 26 de fevereiro. 22 a 26. Então, esse é o nosso site, www.casadapesquisaoperacional.com. Tá? Então, o que eu estava falando, essa foi a nossa segunda semana da PO, está vindo aí a terceira semana da PO, né? Que vai ser, então vocês já se programem aí, já coloquem aí na agenda, vai ser de 22 a 26 de fevereiro. Vai ser logo depois do Carnaval. O Carnaval vai ser ali de 12 a 17, aí vai ter aquela quinta, sexta, sábado, domingo ali depois do Carnaval, domingo é 21, aí no dia 22, né, quando efetivamente começa o ano, né, dia 22 de fevereiro começa a terceira semana da PO, de 22 até 26. Serão 5 lives, todas elas às 20 horas. Né? E aí nós veremos um pouco de análise envoltória de dados, na ideia, análise envoltória de dados, o Lucas vai falar sobre o método Macbeth, o Antônio vai falar sobre o método ModTree, e por aí vai ter um monte de assunto interessante. Tá? E aí, logo depois da terceira semana da PO, na semana seguinte, no dia 3 de março, começa o nosso curso de método HP com R. Né? Eu vou dando a aula e depois o Tiago vai mostrando uma abordagem utilizando o R. Né? Como é que resolve utilizando o R. Show de bola. Tá? E aí, esses são os nossos parceiros. O Tiago, ele costuma usar um termo muito feliz, do que eu compartilho, que, na verdade, a Casa da Pesquisa Operacional ele é um ecossistema de aprendizagem. Né? Então, nós temos as nossas lives, temos os nossos cursos, tem curso que é específico de quando abre a turma, alguns cursos são como o curso que o Éder deu, de simulação, né? Enfim,
Aí nós temos parceiros que dão descontos, e aí temos o nosso material todo lá disponibilizado lá no Discord. Quer dizer, só não aprende quem não quer, né, cara? Tá, né? O pessoal pode tirar dúvida pelo Telegram, no nosso grupo. Então, né? Antes tinha aqui na biblioteca comer poeira, né? Agora tá tudo aí. Pois Só não aprende quem não quer mesmo. Exatamente, está tudo aí, né? Então, nós temos lá uma parceria com o mestre Baldini, lá no Instituto X, 15% de desconto nos cursos, lá de Excel Extreme, né? O nível dele é Extreme mesmo, né? 30% de desconto no Grupo Gen, que o Thiago conseguiu. Temos também um desconto lá na Montivero, agora é 15%, né, Thiago? 20% nos GR, 15% nos Distata. Isso. 50% para quem estiver interessado em entrar na comunidade de estatística, lá do Thiago. E, assim, não tem jeito, vai ter que entrar. Por quê? E consegui mais 2, né? Teve um da Curso R também, né? 30% lá com os instrutores da Curso R. E teve também mais um que eu consegui. Acabou que eu não esqueci de falar contigo. Consegui com a professora Fernanda Maciel, né? Professora da Universidade de Bentley, lá nos Estados Unidos, também de estatística. Ela está com treinamento e a gente está com uma parceria de 30% de desconto também nos cursos dela de estatística. Tá, eu vou botar aqui então. Então, beleza, assim, depois estatística, no curso de simulação do professor Éder, nós vimos, né? Estatística é o sustentáculo da pesquisa operacional, né? Quem não souber estatística não vai saber pesquisa operacional nunca. Estatística é pré-requisito para você aprender simulação, para aprender cadeia de Markov, para aprender um monte de coisa, né? E quando a PO começou lá a partir da Segunda Guerra, quando ela ganhou corpo como ciência, se você pegar lá o livro Methods of Operation Research, lá do Philip Morris, 90% do livro é só estatística. Probabilidade condicional, não sei o quê, teorema de Bayes, tudo estatística. Então, a PO começou com a estatística, né? Só que, o que acontece? Como tem aquele guarda-chuvão lá da PO, como o Thiago já atende brilhantemente, né, esse nicho aí da estatística, eu não dou tanta prioridade para a estatística. Eu fico na, né, teoria das filas, simulação, grafos, programação matemática, apoio multicritério. A estatística está ali debaixo do guarda-chuva da PO. Mas o Thiago já atende já a essa demanda. Não faz sentido eu ficar falando, oferecendo um curso de estatística aqui, né? Então, eu recomendo fortemente que, né, quem puder e quiser participe da comunidade do Thiago, né? E os membros da todos muito bem-vindos, com certeza. CPO têm 50% de desconto lá, né? Sem estatística, não vai aprender PO nunca, né? Então, temos aí 25% de desconto lá no evento do professor Daniel Moura, lá na Universidade Federal de Campina Grande. Então, principalmente para a gente que precisa publicar, né, tanto professor quanto aluno, é uma oportunidade. Todos os artigos têm DOI, tem ISSN DOI, então, para a gente é uma oportunidade interessante. E o evento dele é baratinho, é uma taxa simbólica, né? Enquanto os grandes eventos de PO e de engenharia de produção são na faixa de R$800, a dele é 100, R$120, é uma mixaria, e ele ainda dá 25% de desconto, né? E temos aí uma parceria com o professor Éder também. Fala aí, professor. Show de bola, hein? Fala aí. É isso aí, pessoal. Então, agora a gente tem uma parceria, né, com a Master Lean Six Sigma para fazer certificação de programas Green, Black e Master Black Belt. 15% de desconto para quem for ou membro da Casa da Pesquisa Operacional ou da Statidados. Vale para os dois. Massa. Show de bola, cara. Tá. Maravilha. Então, cada dia... E vamos fazer tremer esse mundo aí cheio de estatística também.
O pessoal é Isso aí. o pessoal é Não, eu sério, acho que ficou muito claro, né, com o curso aí brilhantemente exposto pelo professor Éder, que simulação é pior na veia, né? E se você pegar a teoria da simulação, né, você tem estatística para tudo quanto é lado, né? Intervalo de confiança, teste de hipótese, né? Lei dos grandes números. Você vê ali, né, na veia mesmo. Eu sou até tendencioso de falar, que o pessoal acha que eu sempre estou falando só de simulação. Mas eu não estou falando de simulação, estou falando de PO como um todo. Se você não souber estatística, você é analfabeto funcional. Que não dá para fazer nada. Sinto muito. Não tem como. Simulação e estatística pura. Tá? É as brincadeiras. Foram o quê? 5 dias, né? 3 dias foram 6 dias, né? 6 dias. Curso. 6 dias, né? Aí, 4 dias, mais ou menos, você só falou de estatística, pelo que eu estive, os que eu pude acompanhar, né? Só falou de estatística praticamente, né? Então, realmente é outro negócio que eu falo, né? Que inclusive foi as discussões com o comandante Rademacher. Mesmo quando você está desenvolvendo um modelo determinístico, você começa com uma função de f de x chapéu, cara. Se não tiver estatística, cara, você não monta a função. Ou seja, nada roda assim sem estatística, não tem jeito. Ah, mas eu sou um cientista purista. Então, o cientista purista vai para o laboratório e faz um monte de coisa relacionada com estatística. Ou seja, não sabe, é analfabeto funcional. Não tem jeito. É porque a variabilidade ela é inerente ao mundo real, ao mundo das coisas. Tudo tem variabilidade. Então, né, não tem jeito, é estatística. Né? Bem, esse é o nosso canal no YouTube. Né? A cada dia nós estamos aí crescendo mais um pouquinho. Já estamos aí com 500. Quase com 600, né? Ou já passou? Inscritos, né? Quase 600. Já passamos de 100 vídeos, vários temas diferentes. Né? Então, aos pouquinhos a gente está... O objetivo é esse, né? Aos pouquinhos a gente está construindo esse ambiente maravilhoso para todo mundo. Esse aí foi a nossa segunda turma, né? Foi muito legal, de teoria dos grafos. Então, nós prezamos sempre por um ambiente agradável, um papo descontraído, todo mundo brincando, rindo. Né? A PO não precisa ser uma coisa chata, não precisa ser uma coisa maçante. Né? E eu prezo muito por um método muito simples, uma metodologia muito simples, que é apresentar o método, né? Como é que ele surgiu, quem criou, né? Depois, mostrar as aplicações, porque não adianta eu aprender um método e não saber para que ele serve, que é o que eu vejo que acontece nas faculdades, né? Empurram goela abaixo aquelas equações, goela abaixo do aluno, o aluno tem que decorar e ele não faz a menor ideia para que serve. Né? Então, aqui nós procuramos sempre, nós prezamos por essa didática, né? Apresentar o método, que problemas ele é capaz de resolver e, por último, todo mundo botar a mão na massa, resolver um problema, mexer num software, mexer no R, resolver na mão, e aí o pessoal acaba aprendendo. Né? Isso tudo de uma maneira muito leve, muito descontraída, como tem que ser. Né? O conhecimento ele tem que ser uma coisa leve, ele é uma bênção nas nossas vidas. Né? As nossas lives, né, no Instagram. Né? Esse aí é o nosso grupo do Telegram. Eu vou colocar, também vou disponibilizar aqui, porque facilita muito, né? Eu mando o link aí pelo Telegram. Quem não tiver o Telegram... Vou botar aqui para o pessoal. Nosso link do Telegram. E aí facilita até para vocês acessarem as lives, os cursos. Né? Então, facilita bastante. Tá? Bem, a nossa próxima turma vai ser a 5ª turma. E eu vou mandar o link da lista de espera. Ainda não estão abertas as inscrições. As inscrições elas estarão abertas na semana da PO,
de 22 a 26 de fevereiro. Então, de 22 a 26 de fevereiro, aí efetivamente nós abriremos para a admissão de novos membros, né? Por enquanto, só temos uma lista de espera, e aí você se cadastra ali, e aí a gente avisa, né? Quando for abrir, olha, está aberta a turma, tá? Quem quiser entrar. Então, é isso. Então, esse é o nosso link da lista de espera. E aí eu gosto de mostrar esse slide, né? Porque, às vezes, as pessoas pensam que PO, estatística, análise de dados, ciência de dados, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, na verdade, tudo tem a ver com tudo, né? Está tudo interligado, né? Então, essa eu peguei lá no site da Sobrapo, da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, eu peguei essa definição lá. Se você for lá no site agora, está lá escrito, ó, a PO trabalha com métodos envolvendo programação matemática, simulação, teoria dos jogos, análise de redes, que são grafos, né? Teoria da decisão, aprendizagem de máquina, ó, machine learning, e ciência de dados, data science. Ó, tudo isso é considerado PO, está dentro do escopo da PO. São reconhecidos por sua poderosa capacidade de apresentar soluções efetivas para problemas aplicados, ou seja, para problemas reais, né? E depois o mestre Éder comentou, e é verdade, eu fui lá e olhei, essa definição também está lá na United Kingdom OR Society, né? Na Sociedade de Pesquisa Operacional do Reino Unido, também já incorporou o Machine Learning e o Data Science para dentro da PO, o que é algo plenamente razoável. Mas a gente já sabia disso aí, mestre. Na verdade, exato. Essa bola eu já tenho falado há muito tempo, né? Porque não existe PO, não existe modelo analítico sem dado. Então, eu preciso da análise de dados, né? Eu preciso da ciência de dados para me gerar os dados para eu poder rodar meu modelo matemático, né? Modelo matemático sem dado não serve para nada, né? E vice-versa. Para que eu vou ter um monte de dados se eu não tenho nenhum modelo para rodar esses dados, né? Quando você fala em regressão logística, você acha que regressão logística veio de onde? De Júpiter? Regressão logística é da PO, né? Regressão linear, enfim, né? Então, essas duas, elas são, a ciência de dados e a PO, elas são indissociáveis uma da outra, né? Isso aí eu já falei, né? É o guarda-chuva da PO, foi multicritério, teoria dos grafos, simulação. Já botei ali a ciência de dados, teoria das filas, estatística, análise voltada de dados, que nós teríamos na terceira semana da PO, né? E aí, como esses modelos eles são trabalhosos, são rebuscados, e normalmente precisam processar uma massa relativamente grande de dados, então, em algum momento, eu preciso processar isso computacionalmente, ou usando R, ou usando Python, ou usando Excel, seja lá o que for, né? Até que a PO ela só ganhou impulso mesmo enquanto ciência, não por acaso, né? A partir da Segunda Guerra, onde também o computador ganhou, né, teve um crescimento muito, muito acelerado devido ao Alan Turing e o von Neumann, né, trabalhando ali na computação. Então, a PO e a computação elas se complementam. Então, na verdade, quando eu vou definir PO, eu falo que a PO é o quê? São modelos matemáticos que processam computacionalmente uma massa de dados apoiando a tomada de decisão, né? Eu acho até que falar que são modelos matemáticos para apoiar a tomada de decisão, eu acho que é uma definição incompleta, né? Eu acho que são modelos matemáticos que normalmente
processam computacionalmente uma massa de dados, assim apoiando a tomada de decisão. Tá? Eu acho que essa é a definição completa de PO. Né? Modelo matemático, dado, computação, tomada de decisão. Né? Então, isso aí eu até coloquei, né, no LinkedIn, né? Que é isso aí, né? Data Science, pesquisa operacional caminham lado a lado. Né? Uma não faz sentido sem a outra. Né? Bem, então vamos lá. Eu já falei muito. É bom que quanto a isso eu vou fazendo uma hora para o pessoal ir chegando. Mas, então, vamos lá, Cláudio. Então, o Cláudio agora vai mostrar essa ferramenta. Essa live de hoje é bem prática, assim, bem, né? Bem mão na massa, é uma ferramenta que ele vai mostrar. Né? Não é um método, ele não vai ensinar um método. Ele vai mostrar uma ferramenta. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Tcharam, cadê? Peraí. Então, vamos lá, Cláudio. Vamos nessa. Beleza. Você pode liberar aí para eu conseguir compartilhar a tela, por favor? Está liberado. Está liberado já? Tá. Deixa eu ver aqui. Show. Vocês estão conseguindo ver minha tela direitinho? Sim. Sim. Show de bola. Pessoal, boa noite. Como o professor Marcos aí falou, a gente vai bater um papo sobre uma ferramenta muito prática, ela se chama MCJ Method Selection Tool, e a gente vai tratar aí de uma questão bem natural, né, quando a gente está começando a estudar os métodos, sobre basicamente qual é a melhor opção a ser utilizada. Né? Se você não tiver muita experiência nessa área, como que você vai fazer? Você tem que procurar um especialista, né, que já tenha muito mais experiência que você, para você conseguir ter melhores orientações, ou você pode usar essa ferramenta. Né? Basicamente, ela tem um princípio bem simples. Se a gente pegar aqui, né, a gente estuda bastante, a gente estuda muita coisa. A gente tem que pegar aí, folhear muito, pesquisar muito, produzir artigo, a gente faz muita coisa e é uma atividade absolutamente cansativa. Acho que isso ninguém vai discordar daqui. Né? E pode ser que não seja tão eficiente a gente estudar para poder entender cada contexto do método. Vamos supor que a gente vai estudar e revirar cada método a fundo para conseguir entender como que ele funciona, para pegar a experiência, para depois saber qual que é o melhor a usar. Né? Isso seria totalmente possível se tivesse, por exemplo, um método HP mais Topsys. Dá para revirar, estudar e saber quando que é melhor ser utilizado. Só que a coisa vai começando a complicar conforme você vê que tem mais um, aí aparece mais dois, aí vem mais uns 3 aí você, não, dá para levar, vou estudar esses aqui, vou conseguir pegar aqui, mapear, tal, vou saber qual que vai ser o melhor para usar. Só que isso acaba virando uma espiral infinita, que aparece mais, e aparece mais, e não acaba nunca. Não cabe numa tela isso aqui. Não cabe numa tela isso aqui. Você não pôs todos, isso aí. Não, longe de colocar todos. Isso aí foi o que deu. Só Electro, 22, só Electro. Pô, isso aí foi o que deu. Né? Então, assim, talvez seja humanamente impossível revirar todos os métodos para você ter o preceito de saber qual é o melhor utilizar. Né? Essa menina que vocês estão vendo aí atrás, vocês não conhecem ela, mas a gente vai chamar ela de Joana agora. Joana tá bolada. Joana tá bolada porque, tem que estudar pra caramba, começou aí a fazer pesquisa em PO. Caramba, vou ter que revirar tudo para saber qual que vai ser o melhor que eu vou usar, o que eu vou fazer da minha vida, não tenho experiência com isso, socorro, me ajuda. Eu posso virar para a Joana e falar, Joana, olha só, eu recomendo que você estude todos os métodos existentes na face da Terra, para você saber qual vai ser o melhor a usar. Né? Não tem como fazer isso. O que você vai fazer, Joana? Você acha que isso é uma boa opção, Joana? Joana não curtiu muito essa ideia. Não tem nem como você estudar tudo. Já pensou, você pegar só aquilo da tela, o tempo que você vai levar para estudar tudo. Mas você pode virar e falar, Joana, você pode estudar então só a metade. Não vai ser muito, você vai conseguir saber mais ou menos como fazer.
também não é uma ideia muito atrativa, né? A gente está aí, pô, tem que estudar pra caramba. Por mais que você estude só a metade de todos os métodos existentes, ainda não é uma forma eficiente, nem eficaz, de você conseguir chegar onde você precisa. Porém, existem outras alternativas, né? Se você parar para pensar um pouquinho, você pode perceber que a gente tem bastante apoio computacional, a gente já está numa era onde praticamente a maior parte dos dados que a gente tem hoje foram gerados na última década. Então, assim, a gente tem bastante coisa para fazer e não necessariamente precisa aprender tudo de uma vez só, até porque isso nem tem como fazer. Uma dessas ferramentas é a que eu vou apresentar hoje, que é a MCDA Selection Tool, e eu posso falar para a Joana que existe essa ferramenta. Eu acredito que ela vai gostar dessa ideia. Você gosta dessa ideia, Joana, de ter uma ferramenta para te ajudar nisso? Joana curtiu a ideia, então a gente pode prosseguir com certeza, para poder utilizar essa ferramenta sem muito problema. E, claro, vai ser um excelente apoio até para colocar em artigos, até para fazer qualquer tipo de produção científica em que envolva por que você selecionou aquele método. Beleza, João? Vamos lá dar uma olhada? Vamos lá, com certeza. Isso aí. Então, ferramenta se chama MCDA Method Selection Tool. Como o professor Marcos mencionou aí mais cedo, ela tem um paper na Ômega sobre o seu funcionamento. Ela tem um princípio relativamente simples. O princípio dela, você tem que selecionar as características da problemática. Ela tem uma nuvem de palavras do lado, conforme você vai selecionando. Eu vou mostrar aqui uma demonstração, claro, a gente vai fazer também um problema aqui. E essa nuvem de palavras vai se alterando, conforme você vai alterando as características da problemática em sequências de um formulário drop-down que tem lá. E você vai vendo as sugestões. Conforme você vai afunilando, né? Você vai filtrando, vai diminuindo essa nuvem de palavras, até sobrar um método, às vezes sobra mais de um. Tem vezes até que não sobra nenhum. Às vezes você coloca um monte de características que não dá em método nenhum, entendeu? Isso você consegue verificar conforme você vai utilizando, beleza? Quando você entra no site, você já dá logo de cara com essa parte, que é a methodability. É onde você vai passar a maior parte do tempo utilizando a ferramenta. Aqui acontece a seleção das características da problemática. Isso é totalmente dependente das capacidades do método a ser escolhido. Aqui você tem as seguintes opções. Se há pesos, se tem ou se não tem. Tipos de peso, se não tem, se são qualitativos, se são quantitativos. Tem a escala, se é qualitativa, quantitativa ou relativa. Ele também permite essa escala relativa, relative. Se há incerteza, sim ou não, tem ou não tem incerteza. Se tem tipos de incerteza, ou se não tem, o input, a preferência ou ambos. Tipos dos dados da incerteza, aí tem esse aí, sem critérios, variantes ou ambos. Tipos de preferências de incerteza, sem indiferente, nem indiferença, preferência ou ambos. Tem o tópico, escolha, classificação, etc. E os tipos de ranqueamento, se não tem, se é parcial ou se é completo. Você consegue alterar todas essas opções e ele vai te retornar o método mais próximo ou que tem mais a ver com aquilo que você colocou. Pode ser mais de um ou pode ser nenhum. E aqui tem o Matching Methods, é a nuvem de palavras que eu mencionei aqui. Como você pode ver aqui no início, é a nuvem incompleta, onde não seleciona nada. Você não seleciona nada, então pode aceitar qualquer método, né? Conforme você vai afunilando, você vai filtrando, essa nuvem vai diminuindo, diminuindo até sobrar um. Aqui é uma nuvem de palavras, onde acontece em tempo real a filtragem de qual método é o melhor a ser utilizado. Isso vai acontecendo conforme você interage com o formulário drop-down de methodabilities. E a nuvem ela diminui conforme acontecem as interações. Não tem a obrigação de você preencher tudo, se você não quiser. Isso é uma sugestão, isso fica a critério do decisor, isso fica a critério do técnico, fica a critério do especialista que está utilizando a ferramenta naquele momento, beleza? Bem, aqui eu deixei uma pequena demo do vídeo de como funciona isso aqui. A gente vai fazer aqui agora. A gente pode fazer um problema, ou então pegar algum que já exista e já selecionar para saber qual é o melhor método a ser utilizado aqui. Mas ela tem um funcionamento muito simples, um princípio muito simples. Você basicamente vai estudando o problema, que inclusive é a parte mais difícil, como o professor Marcos falou, e conforme você vai modelando isso, ele vai alterando a nuvem de palavras. Você seleciona, coloca a escala, tira, diminui, não coloca nada. Você pode parar até aí se você quiser e conforme você vai funilando, você acha mais, acha menos. Enfim, é uma ferramenta super prática, super rápida também de ser utilizada. E mais, quando você seleciona o método, você pode clicar na nuvem de palavras e ela retorna um briefing, um resuminho daquele método e te permite que você pesquise mais, caso você queira saber mais sobre aquele método, né? Como está aí o exemplo rolando aí na hora, deu tactic.
Aí tem o resumo ali e tem as referências ali embaixo também, se você quiser pesquisar, se você quiser fazer qualquer outro tipo de produção. Muito bom. Nesse sentido. Muito legal. É excelente. A ferramenta é excelente. Está na hora de dormir. Opa, calma aí que a Alexa está se manifestando aqui. Não, esquece. Que isso? 9 horas. Abusada. Pensei que tava me expulsando, pô. Falei, caraca. A Alexa é abusada mesmo. Relaxa aí, pô, tranquilo. Do nada. Tava no flow aqui, tá na hora de dormir. Pô, desculpa, Alexa. Caraca. Bem, agora vamos embora. A gente pode escolher um problema aqui agora, pode formular pode escolher um que vocês já queiram, e a gente vai entrar em mcda.it para verificar qual é o melhor método a ser utilizado. O que vocês acham melhor? Já pega um que já tem, a gente formula um aqui agora. Vamos lá, vamos ver um exemplo fácil. O exemplo do hambúrguer. Exemplo fácil? Para lanchar. Vamos comer um hambúrguer. Beleza. Deixa eu já ligar aqui o Firefox. Um fast food para a gente comer um hambúrguer. Fast food. Ô, Cláudio. Diga-me. Boa noite. Posso fazer uma pergunta? Boa noite, antes de você claro. fazer o exemplo? Com certeza. Essa ferramenta, ela é web, certo? Certo. Eu imagino que ela deva ter um banco de dados com todos esses métodos. Eu acredito que não tenha nem banco de dados. Eu acho que é tudo direto na própria página. A impressão que eu tenho é essa. Eu acho que não é isso. Mas aí, será que todos os métodos estão nessa ferramenta, entendeu? Não. Todos não estão, não. Não, são... Existe método que... Deve ter um rol taxativo das features dos métodos, vamos dizer assim, né? As características de cada um, e ele vai ajustando, né, dinamicamente. Não é isso não. Não? Não, se eu não me engano, foram... A cada dia surgem métodos novos. Por exemplo, o Sapego saiu em 2018. Né? Então, é claro que o autor... É claro que o Sapego não está lá, o Electrimor não está lá. Né? À medida que novos métodos vão surgindo, eles não estão lá. Alguém vai ter que escrever um outro artigo atualizando essa ferramenta. Para mim, eu acho assim, fica razoavelmente claro que o que ele usa é uma árvore de decisão com os principais métodos conhecidos até aquele momento que ele escreveu aquele artigo. Né? Então, tem peso, aí é um ramo da árvore. Se tem peso, então pode ser o TOPSIS, o TOR, o tal e o tal. Não tem peso, é outro ramo da árvore. Se não tem peso, é esse. Se tem peso, aí no ramo que tem peso, no ramo da árvore. Tem peso, então pode ser o TOPSIS, não sei o quê, papapá. Você tem os dados completos? Sim. Aí, entendeu? E aí ele vai ramificando, como se fosse uma árvore, com os métodos conhecidos até então. E eu também acho que ele não roda nenhum método, ele só tem essa árvore rodando por trás para te dizer qual é o método. É você que vai ter que estudar, é você que vai ter que usar de outro software, fazer a planilha no Excel, buscar no R, é você que vai ter que se virar. Ele só vai te dizer qual é o método para resolver o seu problema. Só isso. Sim. Ele dá um resuminho, e do resuminho você vai pesquisando. Não dá mais nada. Que já Mas é muita coisa. Sim. Né? Mas eu realmente acredito que banco de dados não tem nada muito complexo aqui, não. Não tem nada. Se você ler lá o resumo lá da Ômega, né, fica muito claro qual é a proposta do artigo. Se eu não me engano, são 56 métodos que ele pega. Ele pegou os principais e fez ali uma árvore. 56. Aí, pelo tipo da resposta que ele vai te dar, você pode relacionar ele com o método que trabalha naquela mesma linha, né? Isso. Eu coloquei aí o link no chat. O link é exatamente isso, mcda.it. Entrou. Dependendo do navegador que você estiver usando, vai apitar aí que está inseguro e tal, mas é porque ele não está com o HTTPS ativado, porém não precisa ficar nervoso ou nervosa por causa disso, não, porque o site ele é bem simples, não tem muito problema quanto a isso. Beleza, seleção do hambúrguer. Vamos lá, tem peso? Has weight? Has ou não? Peso? Sim, tem peso. Vocês estão vendo minha tela? Eu nem perguntei, vocês estão vendo minha tela aqui no site? Sim ou não? Vamos botar tá, aqui. Sim, tem peso. Sim. Beleza, aí já deu uma mudada aqui
na nuvem aqui do lado esquerdo. Aham. Tipos do peso. No weight, quality, quantity or relative. Quantitativo. Quantitativo, quantity. Já deu uma Aham. enxugada. Scale. Scale, escala. Quantitativo. Quality, quantity or relative. Quantitativo. Quantitativo? Show. Já reduziu um pouquinho também. Incerteza? Tem certeza? Não. No. Aí repara que nesse if aqui ele já bloqueou as outras, porque os outros são relativos todos à incerteza. Como não tem, ele já travou. Topic. Choice, classification, ranking, Peraí, que é? Ah, choice. Top. Choice. Choice. Qual é o... Ranking. Ranking choice. Show. Já reduziu mais um pouco. E o ranking type? Ranking type complete. Complete. Pronto. Tá Show. aí. De acordo com o que a gente escolheu aqui, É só a gente usar um já tem desses alguns. para escolher um lugar para lanchar. Ó. UTA, Smart, Exatamente. Vicor, Topsis, MAVT, SAW e Malte. Quer dizer, Essa na aqui verdade, Resolveu. Tô nem com posso fome usar- mais. eu posso utilizar qualquer um desses métodos para resolver esse problema que eu vou conseguir resolver relativamente bem. Ô, mestre, eu ia até propor um problema muito mais complexo. Qual que é o filme da Netflix que eu vou assistir hoje à noite? Nossa. Pior para isso. Você fica 40 Nossa. minutos lá e chega uma hora para dar o desisto. Real. Vamos fazer outro exemplo, então, Cláudio. Vamos lá. Show. Agora a gente vai Seta aqui. comprar um smartphone. Vamos comprar um smartphone. Não, sei lá, vamos Show. pegar um problema mais complexo. Nós precisamos escolher um local do Brasil para construir uma usina nuclear. Escolher uma cidade. Tem peso? Não. Não Vai tem? ter que ter, mas a gente não sabe, né? Foi do Hamburgo para a usina Pô, nuclear. não. Vou nem comentar aí essa transição aí, não. Então, no weight. Não Ó. tem que dar peso. No weight. Você deu Não reset? Dei reset. Tá aqui, ó, tá tudo já no select aqui. Não, então, não, desculpa. A gente tem que trabalhar no esquema de que vai ter que ter peso, mas a gente não sabe o que é, então tem que ter peso. Então vai colocar que tem peso? É. Bota. Weight, Aí já vai aumentar um pouquinho. Tem, mas eu não sei qual é. Aí vai para a questão da incerteza. Isso. Aí o Tipo do weight, peso. É quality, né? Qual? Eu Qualitativo. não sei quanto que é. Scale. Qualitativo também. Qualitativo também? ó, Ó. Ó o Mas regime por que aqui. que é qualitativo? quer dizer, na verdade, olha só que É coisa, quantitativo. olha só que coisa interessante. Dentro dos métodos que a gente conhece, o Rami, HP, TopSys, Electric, Prometheus, não existe nenhum que sirva para esse problema, do jeito que a gente já colocou. Ó. Só sobrou o Qualiflex, método lexicográfico, regime e Argos. Mas eu acho que é quantitativo. Eu acho que é por usina. causa da escala. Mas o que... Quando eu montar uma usina se mudar nuclear, pra a cidade tem que ter quantitativo, urânio. Reduz mais ainda. Está quantitativo da pior, olha lá. Então, mas a Coloca- cidade tem que ter urânio ou nas proximidades para que eu possa fazer usina de processamento para gerar o... Quais são as outras opções da escala? Relative. Escala, Relativa. relativo. não sei qual é, não sei o que é isso. Aí zero. Eu Nem- sei porque nem o que tem. eu sei o que deve ser assim, quer dizer, provavelmente deve ser a atribuição que você vai fazer numa questão de alternativa em relação a cada critério. Aí você vai avaliar ela por dentro de uma escala. Pode ser por isso. De qualquer Se maneira, você vai trabalhar com peso, tudo incerteza, você não tem como definir essa escala. de qualquer maneira, relativa ele não retornou nenhum. Então deixa sem tem nada. escala para ver. Show. Aumentou um cadinho. Tá. Tem certeza? Tem certeza. Né? Tem certeza? Sim, muitas incertezas. São 56 métodos que tem aí? Se eu não me engano, sim. 55, né? Isso. 55. Caraca. Incerteza, caiu para 2. Oreste, É. pior. Tipo da incerteza.
Uncertainty type. Tipos da incerteza, no uncertainty, input, preference. Coloca Acho que preference. Preference? Tá bom, Mesma coisa. continua. Aí, preference uncertainty time. Select. Indiferença. Sim, só um. Aí, topic. O que ele tem lá no topic? Choice, classification. Choice. Quero escolher um lugar para colocar o zinho. Aí já não retornou nada. Vai lá. Se for... Não vamos montar a usina nuclear. Vamos lá. Classification. Classification? Também nada. Então deixa sem nada. Geralmente, acho que o melhor é deixar sem nada mesmo, porque só sobrou um de qualquer maneira, né? Então. Floresta. Selecionou já. O que eu acho que mudou a regra do jogo todinho foi o tipo de peso. Foi o tipo de peso, com certeza. Quais são as opções que tem de tipo de peso? Se não tem peso... Quantitativos e relativos. Isso. E Vê o quantitativo para ver como é que é. Retornou... Tactic. Que, aliás, eu não conheço nenhum dos dois métodos, nem o Orestes, nem o Tactic. Só um parêntese. Aí você consegue clicar... Você consegue clicar direto aqui no método mesmo, ele já dá. A angústia que começa a dar no PO0, né, cara? Eu não conheço nem o Orestes, nem o Tactic. Né? Cara, se o professor Marcos não conhece isso... Não conheço nenhum dos dois. Olha, que eu tô ficando preocupado, viu, Cláudio, com esse software. Já tá me dando uma agonia aqui. Prevejo muitas lives saindo. Isso aí que é legal. Pega o negócio, lê assim e fala, nossa, não sei nada disso, ó. Do Tactic eu só conheço o Tic-Tac. O mestre Varinha, né? Pensei nisso. Posso fazer uma sugestão? Professor Marcos ou professor Éder? Por que vocês não pegam um problema que vocês já são acostumados a usar um método e aplica e vê se ele repete? Eu vou fazer tal coisa, eu sei que é HP, né? E a gente jogaria as métricas aí, só para ver se bate. Pode ser. Pode ser. É que para a gente que é mais burrão, é só para ver, para entender o comportamento, como está colocando o Miguel. Pode ser. O que você acha, Miguel? Por exemplo, eu nem vi o HP, está aí nesse pacote? Está aí na nuvem? Ele está só em fusão com outros métodos, somado com outros métodos. Se eu resetar aqui, ó, ele aparece aqui só em soma. O problema lá do ERP, da escolha do ERP, que eu usei o HP lá com a Cíntia, é como se fosse o problema do hambúrguer. As alternativas são bem conhecidas. Vamos ver, deixa eu ver. Bota lá. Tem pesos? Não. Eu uso o HP porque não tem peso. Né? Não tem peso. Ele nem aparece. Já acabou. O HP só em fusão com outros métodos que tem aqui. Ele isolado não tem, não. E quando tu usa o HP é porque não tem peso, né? Porque você vai fazer comparação binária entre os critérios, entre as alternativas, então tu não tem peso. Né? Scale, qualitativa, quantitativa, deixa eu ver ali. Eu acho que é quantitativa, né? Eu sei os valores de cada alternativa dentro de cada critério. Tem certeza? Não. Não tem certeza. Já bloqueei tudo aqui. E aí eu quero ranquear, ranking choice. E aí, já foi ranking choice? Já. Agora isso aí seria o complete. Complete? Quer dizer, daí eu utilizaria o Elect 4, se eu fosse usar. Né? Não mudou nada, foi isso aqui mesmo. Mas, enfim,
É assim, é uma ferramenta a mais, né? Pode ajudar a escrever um artigo, pode dar um norte se a gente estiver muito perdido, né? Eu sempre falo, nada... o objetivo aqui não é formativo, o objetivo aqui é informativo, né? É só mostrar que a ferramenta existe e aí cada um, dentro do seu tempo, dentro da sua necessidade, vai sentar e vai mexer, vai tentar aprender, vai aprender alguma coisa nova e trazer para a gente, né? O objetivo é esse, a gente ir mexendo e cavucando e achando coisas novas. Eu achei super interessante essa ferramenta, né? Para pessoas como eu, que estão começando em PO, ela é fantástica, né? Assim, talvez não um método, mas a maneira que ele faz as perguntas ali, que são as mesmas perguntas que a gente faz para definir um método quando você tem um problema. E muitas vezes essa ordem não está clara na cabeça de quem está iniciando. Mas aí, é muita informação. Aí, quer ver? Descompartilha aí, Cláudio, por favor. Mas aí, assim, para aprender... É claro que aqui a gente só está batendo um papo, é um papo de boteco, né, cara? Como se a gente estivesse tomando chopp e comendo batata, né? E falando de pior, falando de pior. Mas... Você quer assunto mais fascinante para combinar com nossa conversa de boteco? Não tem. Concordo. Aqui, ó, se você quiser aprender mesmo a usar a ferramenta, você tem que vir aqui, ó. E tem todas as definições, né? Às vezes a gente pode estar achando que é uma coisa e é outra, né? Exatamente. Eu acho que... Uma coisa é o que eu vejo escrito, outra coisa é o que eu entendo, e outra coisa é o que realmente que ele pensou também. Exatamente. Então, eu tenho que vir aqui, ó. Aí, Éder, um dia a gente vai ter um artigo aí na Ômega. Então, ó. Não, um só não, mestre. Um só é pouco. Se eu tiver um, tá bom, cara. Se eu tiver um dia vai ter um artigo, no outro vai ter outro, entendeu? Isso que ele quis dizer. Se eu tiver a minha missão como ser humano nesse planeta já foi cumprida. Nossa, mestre. Tá perto. Mas quando você já tentou, professor? Pô, eu já mandei uns 10, mas todas as vezes foi reprovado. Não, e tu manda assim... Vai dar certo. Você manda... Para Ômega eu nunca testei. Para o George eu mandei 5 e voltou 6 vezes. Caraca. A gente trabalha um mês para mandar e recebe a resposta em 1 hora. Que sacanagem, cara. Mandei um Miguel, tipo, 10 da manhã, 10h40, estava reprovado. Para procurar, você sabe. Dá nem tempo de ficar nervoso. Né? Dá nem tempo de criar expectativa, né? Não dá nada. Você começa a respirar, já recebe a resposta. Rapaz, foi um mês ou 2 meses trabalhando no artigo, com o maior carinho. Nem para iludir o candidato. Mas, pessoal, olha assim, só, vou contar uma historinha para vocês não reclamarem da vida. Ó. Quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu estava fazendo intercâmbio estudantil. E eu fiz intercâmbio estudantil em Londres, e um dia eu fui para a Universidade de Cambridge, que o ídolo da minha vida, Stephen Hawking, estava dando uma palestra lá. Que isso, caraca. Daí eu fui lá, sentei no Paracuspe, ele apareceu com a cadeirinha, e, pessoal, era um congresso de física do além, né? Aquela física da onde vem os mortos, né? Então o cara fala, hello, my name is fulano, e daí ele enche 5 lousas de fórmula. Daí ele vira assim, né? Era um congresso de física teórica. Cara, eu lembro que apareceu um cara lá, que ele era estudante lá de Cambridge, e ele estava falando de um problema que ele tinha levantado, uma teoria nova que ele estava desenvolvendo para falar de buracos negros. E o Hawking é simplesmente o pai do assunto, né? E daí estava o Hawking sentado na cadeirinha, eu lembro assim, ó, virava e mexia, vinha orientado, limpava a barba dele na boca, ele já estava num período que ele estava totalmente paralisado. O cara terminou, ele acho que deve ter enchido umas 10 lousas de fórmula. E o Hawking só olhando. E ele não se mexe, pessoal. Então, as conclusões que ele faz mentalmente. Pessoal, daí deu a hora do almoço. 2 horas depois,
o Hawkins voltou com a paralisia dele dentro de uma cadeira de roda e ele explicou, através de uma demonstração matemática, o furo da teoria do cara, que ele demorou 6 meses para fazer. Ele destruiu o cara em 1 hora. Nossa. Só isso que ele fez. Refutado, acabou. Só isso. Só fez isso. Detalhe, ele não falou que o cara estava errado, ele demonstrou matematicamente que o cara estava errado. Caraca. Só isso. Foi elegante, né? Ele nem falou que você está errado, não, ele só escreveu lá. E afinal de contas, eu tentei só 5 vezes o artigo por George. Então, nossa, tem caminho pela frente até você chega. Ô, Marcos, outra coisa também, quem pessoal tiver interesse, tem aquela live que eu fiz falando do... Lá que eu, na verdade, foi meio por lá também que a gente vê esse artigo. Exatamente. Que é o do né? Lá já, eu nem sei se eu botei lá, está disponível lá essa live. Eu acho não lembro. Como é que é? É How to Support MCDA, né? Lá é um pouquinho mais hardcore, mas é um pouquinho extenso, acho que tem quase 4 horas de live, mas tem uma abordagem legal também. Então, assim, para aprender a mexer nessa ferramenta, você tem que pegar esse paper, né? Então, ele fala ali, um framework generalizado para a seleção de critérios, de métodos multicritério, né? Vamos lá da Polônia. E aqui ele fala, né? Tá aqui, ó. Olha lá, análise multicritério, normalmente pode ser aplicada em vários campos e disciplinas, né? Muitas dessas pesquisas têm focado no desenvolvimento e aplicação de novos métodos. Mas a atenção limita-se a aplicar, não se limita a aplicar o método apropriado para um determinado problema de decisão, né? The improper, quer dizer, a impropriedade, né? A escolha errada, né? A aplicação errada do método errado pode diminuir, né? Decrease, pode diminuir a qualidade das recomendações. E diferentes métodos podem gerar resultados inconsistentes. Então, a crítica que ele faz, né, a proposta que ele faz é o quê? Ele diz o seguinte, olha, tem muita gente desenvolvendo métodos novos, né? New methods. Mas não tem ninguém explicando quando é que eu tenho que usar um método ou utilizar outro método. E se eu utilizar um método errado para um determinado problema, provavelmente eu vou achar uma proposta de solução ruim. E é verdade, né? A gente sabe disso, né? Um remédio errado para uma determinada doença não vai curar a doença e, aliás, pode até agravá-la, né? Então, mestre, isso aí não é só com o PO, não. O mestre Thiago não me deixa mentir sozinho. Quando a gente está fazendo análise de dados lá, tentando procurar as coisas, a gente tem lá uma receita padrão, joga no gráfico, daí procura média, desvio padrão, variância, e algumas outras ferramentas, mas depois que a gente entende direitinho o problema do ponto de vista estatístico, para você resolver o problema, daí dependendo do tipo de experiência que você tem, você vai para um caminho, você vai para o outro caminho. Então, uma ferramenta desse tipo para estatística também, uma estatística de alto nível, nossa, ia ser uma mão na roda. Pois é. Com certeza. Aqui que ele diz, the problem of selection of a proper MCDA method. Ó. O problema da seleção no método apropriado, ó, o item 2.2. Estudos recentes, né, mostram que há uma grande diversidade de métodos MCDA, né? Mas pode ser visto com um ponto forte. Há um ponto forte que também pode ser o seu ponto fraco, né? Que é escolher um método errado, né? Exatamente. Se eu escolher um método errado, eu vou achar uma solução ruim, né? Então, vou passar esse paper para vocês. Aí ele dá aqui a lista dos métodos, ó, né? Se é determinístico, cardinal, né? Não é, papapá, né? O Miguel estava certo, ele elencou 56 métodos, ó, né?
Aí aqui está o Research Procedure, como é que o algoritmo roda, né? A lógica do algoritmo, né? Até ele chegar na recomendação do método, né? Cadê? Aqui, ó. Aqui no item 3.2.1, ó, Decision Problem Descriptors. É o que está lá no framework, que a gente ficou chutando meio a bambu. Ó. Aí é o que o Thiago falou. Aqui ele explica o que é cada coisa, né? Whether different weights, em qual escala eu tenho o critério da performance, né? E por aí vai. Então, aqui ele vai explicando cada parâmetro daquele. Né? A gente não podia juntar os malucos da programação e fazer e complementar esse artigo, esse software, ou desenvolver. Faz uma atualização. Sim, exatamente. Né? Por exemplo, só tem 56, vamos botar mais 10 aí. Pode. Pô, assim que eu defender a minha tese, eu vou me malucar por essa linha aí, sabe? Olha aí, Claudinei, olha que coisa linda aí, Claudinei. Eita, eu tô ficando apaixonado por esse monte de letrinha aí. Você não ri não, Thiago? Você não ri não, que eu já até entendo alguma coisa. É a árvore de decisão. Aí a árvore, eu falei que era uma árvore de decisão, né? Eu nem tinha visto, mas já sabia que era. Porque não tem como ser mudado. Mas eu estou pensando aqui em clonar a mente do professor Marcos e juntar com a do Éder e fazer o software. O que você acha, Cláudio? Porque, cara, a gente não pode perder essa expertise, não. Hein, Thiago? Esse aí deve ter sido aprovado porque chegou na 115, eles olharam isso aí, porra, caralho, não entendi nada, vamos lá, tá aprovado, bora. Aí chegou assim, né, Thiago? Falou, pô, se eu for contra, eu vou ter que refutar isso aqui. Ele falou, passa. Isso é foda demais. É muito foda. Tá aprovado. O sobrenome do autor, não dá nem para soletrar isso daí, ó. É verdade. Decision Problem. Vai ser difícil reprovar esse maluco aí, porque para escrever o nome dele vai ser tenso. Mas, galera, olha que interessante, ó, piadas à parte, o que ele fez aí? Ó? Ele criou uma árvore de decisão baseado no critério variável que você vai utilizar. Ó. Você vai selecionando as variáveis, ele vai matando os trechos que você tem da árvore de decisão. Ó. É isso que a gente está vendo esse tipo de letrinha. Rodando, né? Então, foi o que eu falei para a Natália. Provável, quando a Natália perguntou, né, se tem um método, eu falei, não, só tem uma árvore de decisão rodando aí atrás. Né? Então, tem peso? Não. Se não tem peso, só pode ser esse conjunto de métodos aqui. Aí tem peso? Sim. Se tem pesos, então pode ser esse conjuntão aqui. Né? Ele já poda esse ramo da árvore. Né? E por aí ele vai. Né? Escala de comparação, qualitativa, quantitativa e tal. Né? Tem certeza envolvida? Por aí vai. É uma árvore de decisão. Né? Ou seja, eles pegaram aquela tabela que eles mostraram lá no inicial, filtraram pelos 1 ou 0 e montaram a árvore. Deve ter feito um código switch ou sequência de ifs ali e resolveu. Tá aparecendo. Realmente. Mas com certeza deu um trabalho da porra isso aí. Sem dúvida. Até você mapear tudo isso aí, meu amigo. 56 metros. Você não ri não, Thiago, que o nosso software é você quem vai validar. Tá? Você tá certo ou você tá errado. Realmente, né, a questão da programação ela acaba que não ser muito pesado. Pesado mesmo você conhecer todos os métodos e ver com certeza. Cada um o sistema em si é simplesão, é só aquela página ali mesmo. Só que o problema é bem simples, transformar o conhecimento no código. Você ter o discernimento para separar todos esses métodos aí, amigo, não é fácil. Realmente, a gente... Então, mas isso é que deixa a gente frustrado. Por exemplo, um monstro de um trabalho desse, né? Hoje nós podemos dizer, tudo bem que ele tem um perfil, construiu um artigo, tá lá, né? Mas hoje ele estaria desatualizado. Como ele vai estar desatualizado amanhã? Ser uma equipe colaborativa trabalhando... Newton criou exatamente. a primeira, segunda e terceira lei de Newton.
Depois que ele criou, ficou desatualizado, né? Veio o Einstein e mudou as leis da mecânica, né? Então, assim... Mestre, olha que legal, ó, podia criar um software para fazer atualização disso daí. Você alimenta a tabela e o software te dá direto à árvore, ó. Acabei de criar um método novo, ó, tem tal característica, tal 1, 0, 1, 0, 1, 0, pronto, já está lá. Mestre Hélio pegou ideia. Mestre Hélio pegou ideia. Mais colaborativo, que isso aí já tem um vai ser o potencial nosso grande. paper para a Ômega aí, ó. Olha lá, a gente pegou o paper deles e deu um tapa, deu uma melhorada aí, ó. Então, assim, vocês observem que realmente o sarrafo da Ômega é muito alto, cara. Pelo amor de Deus. É um sarrafo muito alto. Muito alto. A Paula... O legal, eu lembro quando o Miguel apresentou a primeira vez o artigo lá, né? Que era como apoiar a tomada de decisão multicritério. Aí eu olhei aquele artigo, acho que era da Ômega também, né, Miguel? Aí Cara, o artigo ele pegava tipo um apanhado de vários métodos. Eu pensei assim, pô, isso aqui é um guia que eu vou imprimir, vou colar até na parede de casa. E agora tem uma ferramenta, cara, para te ajudar a escolher, né? Além de tudo. Aquele artigo, ele tem 190 referências. Só o artigo. Sarrafo eu usei ele muito para escrever minha dissertação, mas assim... direto. É um guia, né, cara? Muito maneiro. O professor Simões... Mas que artigo é esse, Pablo, que eu não vi ainda? Vou mandar aqui, Esse artigo... 190 referências tem tese de doutorado que não tem isso. Pois é. Esse artigo ele é meio que uma evolução desse que a gente mostrou agora. Né? Você se expressou mal. Quase nenhuma tese tem isso. Não é que tem tese que não... Né? Você pegar as teses de PO, 99% não conseguem entrar nem no EJO e nem na Ômega. Teses de doutorado de PO, 99% não conseguem. Mas qual o motivo, mestre? Não, cara, veja bem, olha só. Começa aqui, sei lá, vamos botar aí, cada issue, cada número da Ômega, sei lá, tem 10 artigos. Vamos supor assim, em cada número cabem 10 artigos. E vamos botar aí um por mês, 12 números. Que não é menos, com certeza. Aí você tem 12 números, cada um com 10 artigos. São 120 artigos no ano. Quantas teses você acha? Exatamente, para o mundo. Quantas teses de PO você acha que são defendidas só na China e na Índia? É inimaginável. Só na China e na Índia. Quantas você acha que tem? Eu não consigo mensurar. Pois é, milhares. Milhares. E você já tem 120 vagas para artigo. Né? Pessoal, que nem eu vejo, eu faço muita pesquisa com livro também, fora artigo, né? A quantidade de livro de pesquisa operacional que está saindo da China e da Índia é um absurdo, pessoal. Sai assim de tonelada. Então, o que eu estou falando, se ao longo de toda a minha vida, eu viver, sei lá, 80 anos, eu conseguir colocar uma unidade, um artigo na Ômega, tá bom, minha missão nesse planeta já está cumprida. Eu não tenho maiores ambições. Botar 10 artigos. Para a gente de PO, botar um artigo na Ômega é como publicar um artigo na Nature, na American Science, entendeu? É na Ômega ou no EJO. O EJO também é do mesmo, né? Mas é aquela história, a gente vai tentando. Tem gente que tentou 50 vezes e as 50 foram reprovadas. Mestre, o não a gente já tem. Eu não vou arregar. Todo ano eu vou submeter 2, 3 artigos. Eu não vou arregar. Vou morrer tentando. Posso não conseguir? Posso não conseguir. Mas eu vou morrer atirando. Vou morrer de pé. É isso aí. Boa. Se tiver que morrer, morro de pé com a katana enfiada na testa do inimigo ainda, não é? Eu vou morrer com dignidade, eu não vou morrer de joelho. Né? Mas, assim, em termos gerais, eu fiquei muito satisfeito com esse nosso bate-papo de hoje. O Miguel mandou aí, Pablo, how to support the application. Eu fiquei muito satisfeito porque, assim, parece banal esse nosso bate-papo, mas, gente,
nós nos reunimos para discutir um paper da Ômega, né? Não é um paper do ENEGEP, não é um paper do SBPO, não é um paper do Sintep, né? Não é um paper ali da tia Maricota, né? Nós estamos, assim, eu acho isso uma coisa bacana, né? Nós estamos discutindo um paper da revista Ômega. Isso já mostra o nível que a gente está alcançando, né? O nível do sarrafo das nossas discussões, né? E é exatamente aí que eu queria chegar, que eu tinha a ambição de chegar, é fazer o grupo ter condições de debater, né, um paper da Ômega, um paper do EJO, um paper da Applied Soft Computing, um paper, enfim, tem outros muito bons também, né? Mas isso me deixa muito feliz e muito satisfeito, né? Não que do ENEGEP, do SBPO não sejam legais, não tenham qualidade, são excelentes papers. Tanto é que eu mando para lá, eu gosto de mandar para o SBPO, gosto de mandar para o ENEGEP. O SBPO reúne os maiores pesquisadores do PO do Brasil, né? Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Muitos pesquisadores... Não é o Oscar. Hã? Não é o Oscar. Exatamente, não é o Oscar, né? Então, tá? Mas então é isso que nós tínhamos para falar. Cláudio, quer falar mais alguma coisa? E eu só finalizar a apresentação mesmo, não é nada demais não, só finalizar a conversa aí rapidinho. Basicamente é tudo isso aí que você falou. Passar aqui, muito método, Joana Boladona. Videozinho, passou. Método. Esse é o por conseguinte, que a gente estava discutindo aí, né? Só não estava com o slide. E, claro, sempre agradecer o pessoal aí, tá presente, a gente está chegando no nível mais alto, tá aí meu perfil, quem quiser dar uma olhada, tudo. E a gente está sempre reunido em prol de aumentar o nosso sarrafo e também sempre está disposto a tomar melhores decisões aí na nossa vida, no contexto da sociedade. Agradeço. Boa. Obrigado. Parabéns. Dúvidas? Nós te agradecemos. Show, cara. Parabéns. Obrigada, Cláudio. Muito bom, muito bom. E aí, Parabéns, muito legal. Olha, eu vou fazer um depoimento para vocês muito sério. Quando eu comecei nessa casa da pesquisa operacional e no Stat de Dados, quem que esses malucos estão falando que eu nunca ouvi falar na minha vida, sabe? Eu não tinha a menor noção de estatística. É sério. Não são um modo de dizer, a gente faz alguma coisa assim, mas não aplicada a PO como está, né? Hoje, depois de 4 meses, 3 meses, eu acompanho legal e já tenho começado a fazer algumas coisas e logo sai o nosso artigo aí, professor Marcos. Está sendo importante não só para mim, mas para as pessoas que estão em volta de mim e que acreditam no trabalho que a gente faz como professor aqui no Norte, né? E retornando às aulas agora, eu espero trazer mais alguns elementos para o nosso grupo também. Muito obrigado a vocês todos. Valeu, doutor. Mas o mestre Claudinei, pode ter certeza que você já está muito à frente, mas Claudinei. Eu vou contar uma experiência minha como consultor. Eu já fiz um monte de consultoria para o hospital. E no hospital, todo hospital tem uma área chamada SAMI, que acho que é Serviço de Apoio Médico e Estatístico. Então, o que você subentende que a área faz? Estatística, né? Daí você entra na área, tem um monte de planilha com média. O que acontece aqui? Qual que é a previsão do próximo mês? Não, mas veja bem, na média, eu falei, não é isso que eu perguntei. Não, mas do mês passado para esse mês, então, mas do mês passado para esse mês tem sazonalidade. Qual que é a previsão? Não, mas porque na média, então eles acham que a estatística é média. Nossa, é sério, galera. Sério. Pergunta para o mestre Thiago, se eu estou exagerando. O povo acha que estatística é média. Média complicada é quando tem muito número para tirar média e estatística simples é quando tem 3 números só. É isso. Não, daí eu fico toda vez com essa imagem na cabeça, né? Toda vez que eu ia conversar com o povo lá, eu vi o Gauss dar umas viradas assim no túmulo, assim. Virava para o outro lado, revirava lá, né? Assim, é surreal. Pegando essa linha de raciocínio aí do Claudinei,
Eu acho que a nossa missão é essa, né? Eu sempre falo, o conhecimento pelo conhecimento, ele não tem a menor razão de ser, né? O conhecimento, ele só tem sentido quando ele é utilizado para melhorar a vida das pessoas, né? O sentido do conhecimento está no servir, né? Com certeza. Servir as pessoas, servir o planeta, servir os animais, a natureza, né? Usar o nosso conhecimento para servir, né? Ele serve para Fazer ele. pouco e fazer bem feito, né, professor? E era isso que me incomodava, que uma coisa ou outra eu sabia. Aí eu sou convidado a dar aula em engenharia agronômica. Falei, tá, bacana, mas informática, engenharia agronômica, sem falar em data science, sem falar em mapa de variedade, precisa entender, o professor tem que entender um pouco de estatística para mostrar a importância. Aí quando a gente conhece a pesquisa operacional, fala, pô, agora fechou. Era tudo que a gente precisava para ser um professor melhor dentro da área e guiar os caras e falar, não, meus amigos, tá para cá, vamos tocar, vamos funcionar, é possível fazer. O bom é esse aqui, o site bom é esse aqui. Exato. Como um guia para o cara, né? E não um cego tentando guiar outro cego. Né? Porque na universidade ninguém fala isso para a gente. E mestre Claudinei, tenha certeza de uma coisa, nesse aspecto aí eu sou bem japonês. Quando você está aprendendo, o processo de aprendizagem nossa é que nem a filosofia Kaizen. Você não pode ter choque de aprendizagem. Porque se você pegar, pular de um ponto muito baixo para um ponto muito alto, você vai cair porque você não aprendeu direito. Então, é que nem eu falo Kaizen, você vai fazer pequenas melhorias, mas de forma constante, porque daí você sobe de forma sustentável. E assim, e sabe qual é o grande segredo para fazer isso daí? É persistência. Porque ninguém nasce sabendo, pessoal, é persistência. É que nem eu falo para meus alunos, é horas bunda da cadeira, galera. Como é que está o seu índice? A horas bunda da cadeira está baixo, então você está aprendendo um pouco. É simples desse jeito. E no mundo, mestre Éder, onde as pessoas querem tudo muito rápido, querem alcançar status muito rápido, querem ser muito rápido, sem plantar, sem horas bunda da cadeira, sem poder falar, pô. Quando eu comecei aqui na casa, eu passei noites assim, que nem um zumbi. Em pânico, né? Peraí, por que os caras estão falando? Não, em pânico não. É porque assim, pô, é isso que eu quero, então eu tenho que aprender do começo. Então eu voltei a minha estatística lá no zero. E vim novamente, comprei os livros, vim estudando, vou perguntando, e você vai crescendo, né? Mas tem hora que a gente ri de nervoso, viu, Papo? Porque você fala assim, oi, eu tô ficando nervoso com esse negócio. Mas eu concordo com o mestre Éder, horas bunda cadeira, mas acima de tudo, gostar do que está fazendo. Sim. Eu gosto muito do que eu estou fazendo, porque eu sei que quando eu estiver à frente da sala de aula, eu tenho propriedade para falar pouco, com simplicidade, mas com sofisticação, como ensinou o mestre Marcos. De maneira consistente, exatamente. E mestre Claudinei, quando eu dei lá a aula para o grupo do IME do mestre Marcos, a história que eu contei lá, da minha vida, assim, foi a mais pura verdade. Eu dava aula numa escola de reforço lá da FEI. O dono da escola me convidou para dar aula de PO. Falei, vamos nessa. Eu lembro que ele acabou de falar isso, a gente fechou, tinha as férias. Falei, dá tempo de estudar nas férias. E daí eu fui correndo na biblioteca, porque eu não fazia a menor ideia do que era pesquisa operacional. Em um mês eu aprendi o suficiente para dar aula. Só que daí aqui é o que eu falo para a galera, né? PO é vício, né? Não é que você gosta, é virar vício. Daí você vira adicto, é um livro atrás do outro, um livro atrás do outro, um livro atrás do outro, e 30 anos depois estamos aí. Do mesmo jeito, um livro atrás do outro, um livro atrás do outro, e vamos que vamos. Mas depois de 30 anos, como o mestre Marcos falou, esse método eu não conheço. E esse aqui eu vou ter que estudar ainda. É uma ansiedade crônica. Você vive uma ansiedade crônica. Todo dia você descobre alguma coisa que você não sabe, né? Ou sabe de maneira incompleta. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, né? O professor Adiel tem um livro, que é inclusive um dos livros que o mestre Marcos
recomenda como livro basilar do assunto, que eu tenho esse livro, acho que desde 2014, 2015, em PDF. Então, eu já li esse livro, e com certeza não foi uma vez. Recentemente, eu consegui achar esse livro físico. E daí eu fui dar uma lida no livro. Eu aprendi um monte de coisa nova lá que eu não tinha visto nas 5 primeiras lidas. E é assim, PO é um tijolinho em cima de outro tijolinho. E, aliás, estatística é a mesma coisa. Estatística é a mesma coisa. Numa das discussões que saíram lá na minha última aula, que eu estava conversando com o mestre Thiago lá, de análise multivariada, aquele livro lá do Hare, eu não sei nem quantas vezes eu já li. Eu tenho certeza absoluta que se eu catar o livro de novo e começar a fazer o livro, eu vou aprender um monte de coisa nova. É assim. E isso é o processo de aprendizagem, não tem jeito. É isso mesmo. Com certeza. Mas e aí, Éder, o que você achou dessa ferramenta aí, MCDA? Mas muito interessante essa ferramenta, muito, muito mesmo. Eu acho que essa ideia de fazer a classificação dos métodos em árvore é um negócio. Aliás, fazer classificação. Inclusive, tinha que ter da estatística isso aí também. Então, isso aí. Então, eu ia chegar nisso aí. Né? É um método extremamente prático, porque isso daí já é uma forma estruturada de você organizar as coisas, e em estatística a gente usa muito isso daí. Pessoal, para vocês terem uma ideia, quem mexe com o Minitab é inteiro, o assistente do Minitab, ele é inteiramente estruturado dentro de uma árvore. Ele pergunta lá para você, sei lá, você vai fazer regressão. O cara pergunta, tá bom, quantas variáveis tem? Tem uma variável mais do que uma variável? Tem uma variável. Uma variável é regressão simples. Não, tem mais de 2 ou mais variáveis. Daí ele pergunta, tá bom, o que você quer fazer? Você quer só mostrar os dados ou você quer fazer a otimização do modelo? Se for só para mostrar os dados, análise, regressão múltipla. Se for para fazer otimização, você vai para o método de análise de superfície, mas é tudo estruturado nesse esquema. E aí, mestre Marcos, a gente pode pegar uma galera aí dos nerds de computação, montar essa tabela, que ele gere automaticamente a árvore, daí quando a gente atualiza a tabela, ele coloca já o método direto na árvore, ó. Realmente dá para ficar bem legal. E é como o Thiago falou, dá para incluir, inclusive, a estatística aí nessa árvore. Né? Sim. Tem. E seria uma ferramenta extremamente útil para acadêmicos que me ensinam no mundo da PO. O que tem muito nos livros, né, são aqueles diagramas onde tem, né, quando que utiliza cada método e tal. Aí tem uma porrada de coisas. Se você pega e botar isso num software, vai ficar muito mais amigável, fácil, né, para o usuário. Fazendo um paralelo, né? Isso aí é um negócio que eu sempre comento com o pessoal que está fazendo certificação Black Belt comigo. No final do curso de Black Belt, se você pegar pequenas ferramentas, né, que a gente vê, tá quase 200 ferramentas. Daí, chega no final do curso, eu falo, bom, galera, agora vocês aprenderam, vocês entregaram lá o seu Project Charter, agora vocês vão rodar o projeto, eu vou orientar vocês durante 16 horas, e no final de 6 meses, no máximo, vocês vão apresentar o projeto para mim, para eu dar a certificação de Black Belt ou não. Primeiro comentário do pessoal, nossa, professor, 200 métodos, por onde que eu começo? Então, e daí é o que eu comento com a galera. Então, eu dou um monte de dica de aplicação. O pessoal é assim, sabe qual que é o projeto mais difícil da sua vida? É o primeiro. E você não sabe qual ferramenta que você vai usar. Pessoal, lá para o 3º, 4º projeto, o cliente senta do seu lado, começa a fazer a explicação das dores, você já monta o DMAIC inteiro na cabeça, tudo que você vai precisar fazer e as ferramentas que você vai ter que usar. Daí, o que acontece? Esse método tem a possibilidade de surpresas? Tem. Isso daí é inerente, por exemplo... o mestre Thiago, eu já estou estragando de novo o que eu vou falar lá na Statidado, mas deixa eu falar. Mas daí, tá dando spoiler já. O que acontece muitas vezes? Você faz lá o define, você define o seu problema, daí você fala, beleza, vou fazer levantamento de dados. Você faz o levantamento de dados, daí você analisa os dados. Na hora que você analisa os dados, você fala, opa, a minha definição não está boa, ou ela está muito abrangente, ou precisa fechar, ou precisa considerar mais alguma coisa. Daí você considera, você acerta isso, daí você volta no define e roda de novo.
Isso daí está dentro do método, isso é absolutamente normal da gente fazer. Por quê? Porque quando a gente está fazendo a definição do problema, a gente não viu os dados ainda. E Seis Sigma é a ciência contra o achismo, né? Inclusive, o maior ditado que tem no Seis Sigma é In God we trust, all others bring data. Então, ou seja, confie em Deus, no resto me traga dados. E, às vezes, sem ver os dados, você não consegue fazer uma definição boa. Então, assim, isso é coisa que está inerente. E como é que a gente aprende fazendo esses negócios aí? Pessoal, como é que vocês tomam boas decisões? Baseado em decisões erradas. Como é que você toma essas decisões erradas? Tentativa e erro. É simples desse jeito. Só que com o tempo você vai se calibrando e vai acertando mais. Isso significa que você vai chegar sempre a 100% de acerto? Não. E tanto, pessoal, que nem, ó, para vocês terem uma ideia, um dos posts que o professor Marcos colocou, acho que foi da última aula lá, de simulação e modelos, teve um professor do ITA que fez um questionamento lá, o professor Bittencourt. Ele falou, e esses métodos, como é que vocês trabalham, por exemplo, os métodos tipo Wicked, né, os problemas tipo Wicked? O que são esses problemas? São esses problemas novos, pessoal, que envolvem inovação, envolvem problemas que você não conhece a física, que você não sabe direito como é que funciona. Então, como é que você tem roteiro de resolver esses problemas? Então, por exemplo, esse tipo de problema, o grande fator que causa ruído é o fator inovação. Mas dá para trabalhar com inovação? Claro que dá. O meu começo de carreira eu só trabalhava com inovação. Eu fazia simulação de fábrica que não existia. Então já era uma inovação. Então o que você faz? Você cria métodos para você tomar decisão de forma mais simples, usa estatística e mapeamento para você entender direito o problema. Daí você vai usar, por exemplo, que nem eu usava simulação porque era muito complicado. Mas eu usava simulação para criar os cenários. E depois que eu tinha os vários cenários, eu tinha que usar um método de análise de decisão multicritério para selecionar qual que era o melhor dos cenários. Isso aí é absolutamente normal. E daí eu até comento lá no meu curso, né? Mas tá bom, mas a fábrica é nova, como é que você levanta dado? Levanta dado através de um projeto ou muito próximo, dá para levantar dado. Se você está mexendo com uma máquina que você nunca mexeu, você pergunta para o fabricante, você tem dado da máquina? Às vezes o fabricante fala, eu tenho os dados da máquina, então me passa, então eu resolvo o meu problema. E eu lidei com muitos casos que a máquina era inovadora, que não são máquinas especiais. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada necessidade. Isso daí, por exemplo, pessoal, é muito comum em linha de montagem. Você precisa de uma máquina especial para montar uma pecinha em cima da outra com um parafusinho, que a máquina não existe. Então, o que você faz? Você encomenda uma máquina que chama a tal da máquina especial. E não tem estatística para essa máquina. Então, o que você vai fazer nesse caso? Você vai fazer experimento. Não tem jeito. Nossa, mas experimento custa muito caro. Experimento, eu tenho que fazer o mínimo possível. Então, por isso que você usa delineamento de experimento, para você selecionar esse conjunto de dados que seja o mais estatisticamente significativo em relação ao que você quer, e daí você joga esses dados no modelo de simulação de Monte Carlo para você aumentar os dados. E depois, pessoal, simulação na cabeça. E acabou. E assim a gente vai. Só que o que acontece? Muita coisa disso que eu estou falando é a experiência da gente. Não tem como. E é treino, pessoal. Treino. Pessoal, horas bunda cadeira. Não tem segredo. O mestre Éder falou, me lembrou a frase, né? Não lembro agora quem foi que falou a frase. Falou, se temos dados, vamos avaliar os dados. Se só temos opiniões, então vou ficar com a minha. Então... O mestre, eu acho que foi o Deming. É o Deming. O Deming falou alguma coisa do tipo, se você é um cara que só tem... ele falou alguma coisa assim, se você é o cara que só... se você não tem dados, você é o cara que só tem uma opinião, você não serve para nada. O Deming falou, se você é uma pessoa que sem dados, você tem uma mera opinião. Né? E falou essa outra que você disse também, que em Deus eu confio, nos demais tragam-me dados. Né? Isso daí é o mandamento do Seis Sigma. Tá aqui, eu achei, Eduardo Thomas. Se temos dados, vamos avaliar os dados. Se só temos opiniões, então eu ficarei com a minha.
Verdade, né? Se está todo mundo dando um chute, então eu vou ficar com o meu chute. Vou ficar com o chute do outro, né? Então, é que nem agora, lá na IMB, por exemplo, entrou na moda, porque agora todos os TCC que tem simulação tira 10. Agora todo mundo quer fazer TCC de simulação. Daí eles vêm conversar comigo. Eu falo, tá bom, cadê o mapeamento e os dados? Não, mas a gente não vai usar. A gente só vai fazer a simulação. Eu falei, isso aí. Você vai fazer o quê? Você vai usar mais janeiro para fazer a simulação. Tá. Sem então o pessoal nem... Agora já vem clássico. E eu já falo para a galera. Falei, e agora, galera, vocês me trazem dados com análise. Se você quiser ter dados sem análise, eu não sei de nada, já arranja um auto-orientador. Sempre tem aquela galera assim, né? Não, eu quero aplicar o SAPEVO. Não, qual é o problema? Não, eu quero aplicar, que é muito maneiro. Tá, mas tu quer resolver o quê, cara? Não, é muito bom. Eu até conversava com os professores da faculdade, até estimulava a dar um 9,5 e 10, porque o pessoal só gosta de fazer TCC de blá, blá, blá. Falar de não sei o quê, 5PDCA, matriz SWOT, 5W2H... Só lá, lelelé, lá, lelelé, lá, lelelé. Você fica até cansado de ler, né? De tanto lá, lelelé, né? Então, chegava no meio do TCC, eu desistia. Dá qualquer nota aí, tá bom, que não aguento mais isso. Então, tá bom. O TCC, ele te irrita, cara, ele te irrita, porque não tem tabela nenhuma, não tem número nenhum. Eu fico irritado, né? Ainda mais se for o TCC de um engenheiro, né? Então, o pessoal foge de números. Então, quando comecei a levantar essa bola da PO na faculdade, eu trabalho de formiguinha, né? É claro que os primeiros trabalhos ficam uma porcaria, claro, né? O aluno não tem tanta experiência, é uma novidade. E aí eu conversava com o pessoal da banca, né? Falava, vamos pegar leve. Porque, assim, ninguém vem para o assunto, ninguém quer fazer TCC de PO, porque tem medo de PO. Aí o cara aceita o desafio de fazer. Aí toma uma cipuada, tira 5, aí que ninguém mais vai fazer mesmo. Vai continuar falando lá, lelelé, né? Então, vamos prestigiar o pessoal que usa estatística, que usa Six Sigma. Vamos dar um 9, um 9,5, um 10, para estimular a galera a usar essas ferramentas. Que o engenheiro tem que usar, né? Aí, depois que tiver todo mundo usando, aí a gente sobe o sarrafo, né? Aí a gente bota o sarrafo. Então. Eu já estou nessa subida de sarrafo, mestre. Lá na faculdade, e o legal ainda é que lá na IMB, por exemplo, né, a gente tem o professor convidado e tem um orientador lá para a banca, né? E, pessoal, vocês não imaginam a satisfação que eu tenho quando eles apresentam um TCC de simulação e você vê o cara que está do lado, o seu professor convidado, o cara está simplesmente bobo olhando o negócio, né? Daí termina lá, tem aquele momento lá que a gente expulsa todo mundo da sala para conversar a nota, o professor vira para mim e fala, nossa, professor, que legal, né? A gente pode pular a parte de mandar o pessoal para fora e dar 10 para o trabalho? Vocês não têm noção da alegria que eu tenho disso daí. E eu sou... o meu tema, pessoal, pesquisa operacional comparado com os outros temas, disparado na frente é o mais complicado, porque os meus alunos, eles acabam sempre tendo que estudar alguma coisa a mais do que eu já dou na matéria. Que inevitavelmente, por exemplo, eu falo muito por alto de análise de decisão multicritério, só que usa muito nos TCC. Então, eles acabam trocando ideia comigo por fora, eu passo literatura para eles. Então, assim, na hora que os caras estão explicando, eles estão dando um show. E, via de regra, o professor que está do meu lado não é da área de PO. Então, o cara fica absolutamente maravilhado com o negócio. Assim, ó. Show de bola. E eu sou um dos professores que tem a maior quantidade de 10 nas bancas. E é justamente por causa disso. Então, assim, pesquisa operacional é um tema, assim, pessoal, não é à toa que é apaixonante, pessoal. É fantástico, pessoal. Fantástico. E eu sou suspeito para falar. Eu também, mestre, mas eu falo do mesmo jeito, eu não vou nem falar mais nada. Então, meus amigos, então é isso, vamos encerrando por aqui. Semana que vem, só a título de informação, né?
segunda-feira que vem, dia 8, né? 8 de fevereiro, teremos uma live sobre simulação de Monte Carlo utilizando o Excel, com o professor João Benito Savastano. Essa é imperdível. Fala aí, Éder, fala um pouco aí do professor Benito. Então, o Mestre, não esquece que amanhã, depois tem cadeias de Markov, hein? Para não esquecer, hein? Sim, Pessoal, então deixa eu contar. Deixa eu contar a historinha dessa palestra do Benito. Então, o que vai rolar? O que o Benito vai fazer a apresentação é de uma versão estendida da palestra que a gente deu no MVP Conference. Então, o que o Benito vai fazer? O Benito é um cara que ele é especializado em ensinar Excel, que eles chamam, né, de forma produtiva. Então, ele ensina métodos Excel, mas não só como você fazer. Ele ensina você a fazer de forma que você tenha a possibilidade, que tenha a probabilidade menor possível de errar. Então, vou dar um exemplo bobo, vai. Sei lá, em vez de quando você está fazendo problema de programação linear, em vez de você ficar montando aquela fórmula que tem 500 mil termos de esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, ele vai te ensinar, tem uma fórmula chamada somar produto, que você vai selecionar 2 vezes, não 2.000 vezes. Então, isso diminui a sua possibilidade de errar nas coisas. E sem contar, ele vai mostrar um monte de ferramenta que a gente tem dentro do Excel, no sentido de trabalhar de forma melhor, de forma mais rápida, de forma assertiva. E, inclusive, Mestre Thiago, ele vai falar que da biblioteca de funções que tem dentro do Excel, isso é influência minha, obviamente, a que mais tem função é uma biblioteca chamada funções estatísticas. E daí, o que a gente vai fazer? Então, depois de ele contar tudo isso daí, ele vai fazer a mesma planilha que eu fiz na minha aula de simulação de Monte Carlo, só que usando outros objetos, por exemplo, seleção de cenário e algumas coisas de forma mais automática, para você deixar essa planilha de forma mais rápida, de forma mais efetiva, se você for usar profissionalmente. Porque os moldes que eu faço, por exemplo, eu tenho que fazer um monte de conta na mão, porque o meu objetivo é ser didático, é explicar como é que funciona, para que serve, blá, blá, blá. Profissionalmente dá para melhorar um monte de coisa na planilha. Então, ele vai fazer a apresentação e eu vou ser o consultor de assuntos aleatórios, vulgo Aspone. Vai ser show de bola. Vai ser um espetáculo, professor. Pessoal, para vocês terem uma ideia, teve a quantidade de participantes da sessão nossa lá, eu fiz 3 sessões. Eu fiz essa com o Benito, fiz uma com o Marco Baldini, falando de análise de decisão multicritério e inteligência artificial no Excel, e fiz uma com o professor Aguinaldo. A palestra que a gente fez com o Benito deu, na média, 4 vezes a audiência que teve nas palestras do MVP. O cara é muito bom. E o Benito, ele é o especialista número 1 do país em Excel. Ele foi o primeiro MVP de Excel. Ele é MVP há 16 anos, desde que foi criado o programa. O Benito, ele mexe com Excel desde a versão 1.0, ou seja, ele tem mais de 30 anos de experiência com Excel. Caraca. E, pessoal, só para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês sabem disso daí, quando acontece um problema no Excel que ninguém sabe resolver, tem um serviço de suporte da Microsoft. Vocês sabiam disso daí? Para responder para vocês? Agora, quando o cara manda o problema para o pessoal da Microsoft e a Microsoft não sabe resolver, eles perguntam para o Benito. E já aconteceu de ter ido um problema para o Benito e o Benito não saber resolver. Daí ele mandou esse problema para a equipe de desenvolvimento do Excel nos Estados Unidos. E a equipe respondeu para ele, nossa, é um bug mesmo, vamos arrumar. Só para vocês terem uma ideia do nível do cara. E o que acontece, né? No mundo inteiro, essa certificação em MVP, que é o Most Valuable Professional, pessoal, eu participei do MVP, porque eu acabo sendo, entre aspas, um consultor da galera na parte de PO e na parte de estatística. Eu não sou o MVP. Mas aí você tem convidados especiais lá e eu entro como convidado especial, né? Mas
De Excel, pessoal, para vocês terem uma ideia, existem 97 MVPs no mundo de Excel. Desses 97, tem 4 no Brasil. É o Benito, que é o primeiro, que foi o primeiro, e mais 3 discípulos dele. Ou seja, o cara é mega blaster. Isso porque eu não vou falar ainda para vocês, esse spoiler eu não vou dar. O Mestre Marcos já sabe dessa historinha aí. Você vai ver a frase que ele usa na camiseta que ele vai dar palestra lá. Ele é show de bola. Assim, o cara realmente, assim, no Brasil é uma referência. O cara é o papo. O professor João Benito Savastano, segunda-feira, estará aqui conosco. Né? E, pessoal, o Benito é extremamente colaborativo com a gente. Aliás, o mestre Thiago, se você quiser convidar ele... É assim, ó, o mestre Benito é facinho, tá? Você fala para ele, vamos... Opa, facinho. Assim, não. Ó, facinho a gente chama. Maravilha. Para vocês terem uma ideia, lá na Anhembi Morumbi, eu sou o titular das cadeiras de estatística e de pesquisa operacional. Então, o que acontece? Todas as minhas disciplinas, tanto de estatística quanto as de PO, uma das minhas aulas eu sempre reservo do Benito vir dar uma palestra para a galera de como usar, porque que nem, por exemplo, né, sei lá, como é que você operacionaliza da melhor maneira possível a minha planilha de simulação de Monte Carlo? Quando você está usando a teoria das filas, como é que você usa para fazer modelagem? Então, ele dá um monte de dicas específicas para a galera, para usar de forma produtiva as funções estatísticas, a morfologia lá que eu uso dentro das minhas tabelas. Então, isso aí é uma parceria que a gente tem há muito, muito, muito tempo. O Benito... Muito bom, cara. Legal. O Benito, para vocês terem uma ideia, ó, eu conheço ele desde 96. É mais ou menos a mesma época que eu conheço o Luiz Augusto Franzese, lá da Paragon. Eu e ele, a gente desenvolveu um software chamado MapR para fazer gestão de projeto para Ford. Na época que eu era um trainee. Então, não tinha uma solução, sentou eu e ele, né, 2 malucos conversando, e a gente desenvolveu um software para fazer isso daí. E para vocês terem uma ideia, 1 ano depois que a gente implantou esse software, então, que era para fazer a gestão de projetos da minha área, a gente sabia mais informação de compras do que compras, a gente sabia mais informação do controller do que o controller, a gente sabia mais informação da área de importação do que a importação. Então, essas áreas que deviam ser, a gente devia ser cliente, elas vinham perguntar para a gente o que eles estavam devendo, o que precisava fazer. E isso aconteceu, pessoal. Então, a ideia maluca foi minha e do meu gerente. Mas, assim, sem um know-how super mega blaster do Benito, isso aí é um sonho que nunca ia poder sair do papel. Então, o cara é o cara. Podem ter certeza. Então, vai ser... Boa, vamos marcar assim, com certeza. E daí você passa uma conversinha nele, mestre Thiago. Você fala assim, não, você não quer falar disso. Você fala que até... Porque o medo dele é que ele fala, que ele fica, não, vou precisar de suporte técnico e estatístico. Já fala que eu tô junto, assim que nós estamos dentro. Já pronto. Jamais uma palestra que eu fico devendo aí para você. Boa, show de bola. Obrigado. E no dia 9, nós teremos uma palestra do professor Hildebrando, lá da Universidade Federal Amazonas, falando sobre programação linear inteira mista para o planejamento do sistema de ensino. Eita, que maneiro! O estudo da tese de doutorado dele, né? Então, ele vai falar como é que ele utilizou a programação matemática para fazer. Então, vai ser um assunto... Começa a que horas essa aí? As 2 começam às 20 horas. Professor 20 Benito. horas. Segunda e terça-feira. Maravilha. Tá bom? Já prepara o café aí para meia-noite, né? Maravilha. E galera, cuidado com o Benito, que se você largar o Benito, é que nem eu, tá? Vai dormir 1h da manhã, viu? Tá bom, então, pessoal. Então, muito bom. Até segunda-feira que vem, quem tiver amanhã no curso de cadeia de Markov, até amanhã. Quem tiver na segunda-feira, a gente se vê lá na live do professor Benito.
Tá bom? Boa noite aí, pessoal. Boa Bom, noite. pessoal. Valeu. Valeu, Claudião, boa noite. parabéns aí, valeu. Eu Obrigado. só não vou participar nessa que é Boa meu noite, aniversário tchau, tchau. amanhã. Ei. Ih, caraca. Valeu.